a moralidade como a Bíblia nos apresenta, que fala dos nossos relacionamentos, da forma como lidamos com o sexo, com a sexualidade. Sobretudo, nos ajuda a entender que há padrões bíblicos, para a nossa conduta em todas as áreas, inclusive nessa. O que nós já aprendemos até aqui é que só existem duas maneiras de nós nos mantermos puros neste mundo, dois estilos de vida que permitem a pureza, o solteirismo celibatário, aqueles que foram chamados para isso, ou que no tempo em que são solteiros, porque essa é uma condição, assim como o casamento, não é uma condição eterna nem perene. Aqueles que são solteiros devem se abster das relações sexuais de qualquer natureza. A eles é proibido o sexo. Eles não podem, de forma alguma, ter vida sexual. De nenhuma forma. É por isso que Paulo fala que aqueles que não conseguem se conter, ou seja, aqueles que não são como ele, que não receberam este dom da continência, e, portanto, do solteirismo, devem buscar o casamento. Porque o casamento, como foi proposto por Deus, ele tem 3 finalidades. A primeira delas é o mútuo companheirismo, o auxílio mútuo do casal, homem e mulher que se completam, que suprem a necessidade de um parceiro, de um amigo, de um irmão íntimo, um homem e uma mulher. Como lá nós vemos em Gênesis, quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só. A segunda finalidade do casamento é a procriação, a permanência de uma semente santa, tanto para o bem da humanidade como para o bem da igreja. Então, o casamento, ele contempla isto, Um dos objetivos de Deus para o casamento é que os casais tenham filhos, E o último objetivo é para conter a pureza, para manter a pureza, conter a imoralidade. Então, o casamento é o único ambiente onde o sexo não é imoral, onde não há luxúria, onde não há imoralidade de qualquer tipo. É o único ambiente. Qualquer outro lugar, qualquer outro ambiente onde haja sexo, esse sexo é imoral. E aqueles que praticam estão praticando imoralidade. E se vivem esse estilo de vida, são imorais, são adúlteros, prostitutos. E a esses é vetado também a entrada no reino dos céus, se esse é o estilo de vida. Então isso é muito sério. Nós vimos aqui a seriedade de Deus quanto à pureza, quanto à moralidade, aquilo que Deus requer de nós e para que Ele nos salvou, para a santidade e não para a prostituição, não para a impureza. Então eu gastei aqui, eu acho que já 3 domingos, me voltando em especial para os solteiros e mostrando aqui biblicamente qual deve ser a conduta de um solteiro, mesmo aqueles que estão envolvidos em um relacionamento pré-conjugal, como é o caso do namoro. Tudo isso para mostrar para nós que precisamos ter zelo por nossa pureza. Então, o que se destacou quando falamos aos solteiros, tratamos da vida do solteiro, é justamente que é proibidos aos solteiros, os relacionamentos sexuais. Eles não podem ter nenhum tipo de relacionamento sexual. Contudo, hoje nós vamos falar aos casados, nós vamos ver que justamente o que é proibido para o solteiro é incentivado, é ordenado aos casais. Ou seja, que eles tenham uma vida sexual ativa. Há algum tempo atrás, eu acho que já há 2 anos, quando eu expunha os 10 mandamentos aqui na igreja, o livro de Êxodo, em especial os 10 mandamentos, e que começamos a falar do 7º mandamento, que fala justamente desse tema, a pureza,
a pureza sexual, a moralidade, combate à imoralidade sexual. Alguns irmãos ficaram desconfortáveis e até reclamaram, né? Que assunto é esse para se tratar na igreja e tudo mais. Alguns irmãos até preferiam que não se falasse sobre isso na igreja. Isso se dá pela nossa visão errada sobre o sexo, né? Nós ficamos desconfortáveis com o sexo porque nós somos treinados e aprendemos, né? E isso está muito solidificado em nosso coração, que sexo é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, tão suja, que ela só pode ser feita escondida. Que não se deve tratar disso, não se deve falar disso, porque, enfim, é uma coisa que é inconveniente. Nós colocamos o sexo em uma categoria que a Bíblia não coloca. A Bíblia coloca o sexo em uma categoria de coisas que glorificam a Deus, de coisas que agradam a Deus. O sexo é uma coisa que celebra a graça do Senhor dentro do casamento, a intimidade de um casal, a bondade de Deus em prover não apenas o prazer sexual, mas a intimidade, o tornar-se um com o outro, com a sua esposa, com o seu marido. Isso nos faz experimentar um pouco daquilo que é a própria Trindade, uma intimidade profunda, tão sólida, que três são um. O casal, dois, agora é um. E uma das coisas que contribui para essa unidade do casal é justamente o seu relacionamento sexual. É por isso que aquilo que é proibido para o solteiro é justamente ordenado para o casado, que ele tenha uma vida sexual ativa. Então, eu quero ler novamente o texto com os irmãos e observar algumas coisas importantes nele. Mateus 7, 1 Coríntios 7, a partir do verso 1, quando o Senhor nos diz o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. E aqui está a primeira ordenança, os deveres conjugais, né? Eles devem ser cumpridos. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito da palavra dever, obrigação, como elas se apresentam na Bíblia. Nós preferimos muito mais, nós preferimos as coisas com as quais nós concordamos, né? É muito mais fácil fazer aquilo que nós concordamos. Então, alguém falando sobre autoridade, por exemplo, diz que há pessoas que... Como é que as pessoas se submetem à autoridade? Umas se submetem à autoridade por coação. A autoridade é mais forte que ela e consegue coagir, então, que essa pessoa obedeça. Outras pessoas, elas se submetem à autoridade quando concordam com a autoridade. Bom, o que ele está falando, eu concordo com ele, então eu vou fazer o que ele diz. Nenhum desse tipo de relação com a autoridade é bíblica. Nem a coação e nem o fato de você concordar. A autoridade bíblica é aquela que vem pelo reconhecimento de que aquele que fala é digno. E sem importar o que eu sinto, ou se eu concordo ou não, eu me curvo a ele por sua dignidade e honra e porque eu amo. Então, sexo é uma área que nós sempre pensamos assim: bom, e essas coisas têm que acontecer com espontaneidade, com muita... É verdade, tem que ser assim. Só que na Bíblia há um mandamento. Há um mandamento sobre o sexo que envolve os casais. E a Bíblia nos fala que no casamento o sexo é um dever. Você gosta ou não disso, o sexo é um dever.
Na verdade, é uma dívida. Eu devo isso à minha esposa. Minha esposa deve isto a mim. E aqui já muda um pouco o nosso entendimento sobre vida sexual. Mais uma vez, a nossa cultura nos diz que sexo é para o meu prazer, é para a minha satisfação. É por isso que, inclusive, nós hoje temos, na minha época não, mas hoje se incentiva a masturbação, É a alternativa para o solteiro, é a alternativa para este mundo tão cheio de doenças, é a alternativa para esse mundo onde não há tempo de você construir um relacionamento. Mas por que, por princípio, a masturbação é proibida na Bíblia? Porque a masturbação é egoísta. Ela é prazer para si mesmo. E Deus não intentou o sexo para ser prazer para si mesmo. O sexo é prazer para o outro. É um serviço que eu presto ao meu cônjuge. É um dever que eu tenho para com ele, e não para comigo. É isso que ele está nos ensinando. Porque o padrão bíblico em qualquer área da vida é Deus, o próximo e eu. Nunca, em nenhum lugar da Bíblia, você vai ter eu em primeiro lugar. O sexo tem que glorificar a Deus, por isso deve ser feito dentro dos padrões do meu Deus, e ele tem como propósito o outro, a alegria, a satisfação do outro. Isso é muito simples, você vê isso na criação. Deus criou Eva para quem? Criou Eva para Adão. Ele não criou Eva, para ela mesma. Bom, eu já criei um homem, agora eu vou criar uma mulher. E cada um vai ver a sua vida. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que lhe seja correspondente. Paulo vai falar isso mais na frente, dizendo: a mulher foi criada para o homem. Aqui a coisa fica muito mais clara, que mostra que esta via é de mão dupla. Não apenas a mulher foi criada para o homem, mas o homem também foi criado para a mulher. Então, num casamento, não existe mais o eu, existe o casal. E cada um trabalha para o outro. É por isso que quando, lá em Efésios, Paulo vai falar da vida de casado, ele dá o mandamento para cada parte do casal, apontando para o outro. Mulher, respeite seu marido. Homem, ame sua mulher. O foco é o outro. Da mesma forma é no sexo. O prazer que eu busco no sexo não é o meu, é o da minha esposa. E o da minha esposa busca o meu prazer. Isso é importante saber, Porque muitas das coisas que atrapalham a vida sexual de um casal é justamente o egoísmo. É não compreender o outro. É não querer satisfazer o outro, mas buscar a própria satisfação. Muitas das coisas que fazem com que a imoralidade entre em um casamento, seja a pornografia, o adultério, relacionamentos virtuais, fantasias, o que quer que seja, é justamente o fato que esse que está enveredando na imoralidade dentro do casamento tem uma visão egoísta do sexo. Ele quer prazer para si e está descartando o outro. Então nós estamos observando aqui na palavra de Deus que há um princípio que rege a vida sexual de um casal. Essa é uma dívida que temos para com o outro. Cada um, o homem, deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com o marido. Então, entenda isso. O sexo dentro de um casamento, ele é uma dívida que um tem com o outro. Paulo intensifica o seu argumento. Eu vou mais uma vez esclarecer. Isso não descarta o amor, a espontaneidade, a alegria, o desejo, nada disso. Contudo, quando estas coisas faltarem, o mandamento
continua. O ideal, o melhor é que sejamos espontâneos, cheios de desejos pelos nossos cônjuges e assim por diante. Contudo, se essas coisas faltarem, continua o mandamento, porque o sexo no casamento nos preserva da imoralidade. Vamos ver daqui a pouco isso. Então, seguindo adiante aqui, Paulo ainda afirma, continua a fortalecer o seu argumento, no versículo 4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, homem e mulher pertencem um ao outro. Seu corpo não lhe pertence, especialmente mulheres. Eu quero que vocês atentem para isso, porque isso é muito importante. Vocês são criadas em um mundo feminista. E hoje no mundo, não dá mais para dizer que as mulheres não são feministas. Ou elas são muito feministas ou pouco feministas. Mas em algum grau, vocês são feministas. Porque é assim que vocês são criadas. Vocês são treinadas desta forma. Algumas são extremamente feministas. Outras apenas vivem nessa cultura feminista média que nós estamos. Inclusive nós homens. Muitos de nós somos feministas também. Um dos princípios agora mais latente do feminismo é a propriedade do corpo. Meu corpo, minhas regras. Inclusive, uma vez que você é dona do seu corpo, você pode até cometer assassinato e considerar um feto apenas um corpo estranho e indesejável, que você pode se desfazer dele. Uma mulher com essa cultura, ela pode achar, ela casada com seu marido, que o seu marido não tem nenhuma autoridade sobre o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Ela acha que ela pode, então, usar o seu corpo como quiser e bem entender. Ela pode se vestir como quiser, ela pode se negar ou quando ela quiser, como ela quiser. Não é assim. Você é uma mulher cristã. Portanto, o feminismo é incompatível com o cristianismo, em qualquer grau. Qualquer mulher cristã que afirme ser feminista ou simpatizar com qualquer doutrina feminista, ela está vivendo uma incoerência na sua cosmovisão. É uma esquizofrenia ideológica. Você não pode ser feminista e ser cristã. Não pode. Não há nenhum ponto de contato. Talvez um apenas, que é distorcido no feminismo. A Bíblia valoriza as mulheres. O feminismo usa a história de valorizar as mulheres para interesses outros. Então, minhas irmãs, abandone essa história de feminismo, em qualquer grau. É pecado, é contra a palavra do Senhor. Em nenhum momento a palavra de Deus concorda com qualquer princípio feminista. E esse é um deles. Uma mulher solteira não tem autoridade sobre o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Uma mulher solteira, ela está debaixo da autoridade do seu pai, da sua mãe. Seu corpo, as regras do seu pai e da sua mãe. Uma mulher solteira, por exemplo, não pode sair por aí tendo vida sexual ativa, porque certamente, mesmo que os pais concordem, ainda tem a autoridade de Deus sobre o corpo dela. Uma mulher solteira, assim como um rapaz solteiro, não pode sair por aí colocando tatuagem em tudo quanto é lugar, sem a autorização dos pais. Uma mulher solteira, um rapaz solteiro, não podem se vestir como quiserem, sem a autorização dos pais. Não é meu corpo, minhas regras. Há uma autoridade sobre o seu corpo, tanto para homens quanto para mulheres. No caso das mulheres que são assediadas por essa ideologia diabólica chamada feminismo, ou elas estão na autoridade dos pais ou estão na autoridade do marido.
Não é meu corpo, minhas regras. Eu tenho que responder a alguém que tem autoridade sobre mim. Da mesma forma, maridos, os seus corpos não pertencem a você. Eles devem à sua esposa. Ou seja, a sua esposa tem autoridade sobre o seu corpo. Você deve satisfação a ela com o que você faz com o seu corpo. Então não existe isso. Meu corpo, minhas regras. E por que Paulo está falando isso? Porque ele quer chegar neste ponto aqui. Versículo 5. Não se recusem um ao outro. Não se recusem um ao outro. Ou seja, aquela história do não estou afim. Eu não posso, eu não quero. Há um mandamento aqui. Nós não podemos nos recusar uns aos outros, um ao outro no casamento. Sem uma boa razão para isso, logicamente. Eu não posso me negar ao meu marido, à esposa no caso, nem o marido pode se negar à mulher. É bíblico isso. E aqui é uma coisa importante, irmãos. Porque o que Paulo tem em mente aqui é justamente que o casamento não perca a sua constância no que diz respeito ao sexo. Que dentro do casamento o sexo não seja uma coisa rara, esporádica. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se você lembrar de quando você era solteiro, e nós falamos aqui muito sobre solteiros, você sabe o quanto você tem desejos sexuais. Você sabe disso. E por que você tem desejos sexuais? Porque Deus lhe criou uma pessoa sexuada. Você não é uma ameba, não é uma minhoca. Você é um ser humano. E na sua constituição há o desejo sexual. Biologicamente, psicologicamente, todas as formas. De alguma forma, Deus nos criou para nos relacionarmos sexualmente. Tanto é que Deus providenciou um par complementar, com quem nós podemos ter um relacionamento sexual. A condição de exceção é o solteirismo. É por isso que há muito mais casados do que solteiros. A condição de exceção é o solteirismo. E mesmo quando dentro de casa, casados, nós observamos esse desejo sexual como que se apagando em relação ao outro, na verdade ele vai buscar vazão em outros lugares. Porque nós somos assim. O que eu tenho observado na minha experiência, ainda pouca no aconselhamento bíblico, são casais com vidas à beira da imoralidade, do adultério, alguma pornografia, qualquer coisa assim. E via de regra, o que os tem levado a isso é a inconstância sexual no casamento. E nós temos um problema sério. Nós não temos mais tempo para fazer sexo. A vida que nós temos, a vida comum, ela afeta a nossa sexualidade dentro do casamento. O mundo trata o sexo como mera diversão, entretenimento. Então, depois de uma semana de trabalho, ou num happy hour, numa hora em que você sai do trabalho, na vida comum do mundo, você vê isso muito bem em filmes e tudo mais, você pode ter ali um encontro com alguém, ter um relacionamento sexual rápido, amanhã você não conhece a pessoa, nada. Você terminou seu dia de trabalho, você vai num barzinho, numa balada, conhece alguém, fica, tem sexo e tudo acabou.
Esse tipo de sexo animal, grotesco, não precisa de tempo, não precisa de profundidade. Ele é diversão. Você pagou o ingresso, usa, acabou. Mas no casamento é diferente. No casamento o sexo é uma celebração, é quase que um ritual. Envolve uma série de coisas. O sexo no casamento não começa na cama. Não é algo que você simplesmente liga e desliga uma chave. O sexo, quando envolve compromisso e verdadeira intimidade, como é de um casal casado, exige o comprometimento de amor, de respeito. Exige o conhecimento, a admiração. Exige uma confiança e um desejo de querer fazer bem. Exige um envolvimento, um comprometimento. E estas coisas levam tempo. Mas nós não temos tempo. Nós estamos muito cansados. Nós trabalhamos demais. Homem e mulher saem de casa, passam o dia todo fora, voltam cansados, encontram um pouco de distração na televisão, no Zap, na internet, depois dormem e começam tudo de novo. E o sexo vai ficando de lado. Aqui e acolá uma relação, aqui e acolá um elogio, aqui e acolá algo que fuja dessa rotina. Quando nos percebemos, estamos um homem e uma mulher casados vivendo como amigos dentro de casa. Pela graça de Deus, na maioria dos casos, Deus nos tem preservados, mas de repente entra uma terceira pessoa nesse sistema e tudo pode ir por água abaixo. Um ex-namorado liga e diz que ela está linda no Facebook. Daí começa uma série de coisas. Um colega de trabalho ou uma colega de trabalho olha para o seu marido de uma forma diferente. Ele se vê interessado, toda aquela paixão de adolescência, de conquista, volta. Sem se dar a perceber, ele está enlaçado por aquilo ali. Queridos, eu tenho 5 filhos, e eu penso muito sobre, não penso muito, mas eu acho que eu penso muito sobre pedofilia, essas coisas, né? É um mundo cruel, é um tempo terrível que nós vivemos. Eu e Raquel conversamos sobre isso. Sabe o que parece ser característico nas crianças que são abusadas? Que encontram num estranho proteção, afeto, a ponto de serem abusadas com tanta facilidade. É justamente isso, elas estão encontrando afeto onde não deveriam encontrar, e está faltando afeto onde deveria encontrar. Os pais estão cada vez mais ausentes da vida dos seus filhos. Então um estranho vem e oferece colo, faz carinho, dá bala, brinca, conversa. Quando a criança menos espera, ela está envolvida com aquele estranho, como se fosse o pai dela, como se fosse a mãe dela. E se ele propõe qualquer coisa, um carinho, ela simplesmente cai como um patinho. Então botamos câmeras, procuramos saber quem é, e o que nós falhamos é que se essas crianças tivessem mais afeto dentro de casa, mais amor, mais proteção, talvez elas não precisassem confiar em um estranho. Isso acontece nos casamentos também. Por que muitos casais sofrem com o adultério, sofrem com a pornografia, sofrem com o que está na moda agora, os relacionamentos virtuais? Alguém está suprindo
uma necessidade de afeto. Isso pode ser real, realmente não há afeto, ou isso pode ser um ídolo, uma pessoa que não se satisfaz de maneira nenhuma. Mas, via de regra, as pessoas estão procurando fora o que não tem tido em casa, por causa desta vida louca que nós estamos vivendo. Nós pensamos muito em dinheiro. Nós buscamos muito dinheiro, posição, status, e estamos desgraçando nossas vidas. É por isso que você vai observar, sem muito esforço, quanto mais as pessoas estão conquistando, menos famílias ela tem, menos família ela tem. É incrível isso. Quanto mais as pessoas estão conquistando, menos família ela tem. É por isso que Deus, no seu cuidado para com o seu povo, para com as famílias do seu povo, Ele fala: não se recusem um ao outro. Não deixem de celebrar a unidade de vocês. Vocês foram criados para isso. Isso celebra o casamento. Isso me honra, me glorifica. De alguma forma revela o meu próprio ser. Vocês não podem se privar um ao outro. Vocês devem ser constantes em seu relacionamento sexual. Seguindo aqui o texto, capítulo 5, versículo 5, a mulher 5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, há uma razão. Quer dizer, alguns momentos na vida de um casal é possível que seja necessário interromper as relações sexuais. Uma enfermidade, uma recuperação pós-parto, um momento difícil que o casal está passando. Casais passam crises em seus casamentos, ou um momento de tribulação mesmo, a morte de um filho, uma doença grave na família. A Bíblia fala então, Paulo, olha, então, tudo bem, nesses tempos assim vocês podem se privar um do outro. Contudo, se não vai ter sexo, tem que ter oração. Se vocês não vão ter intimidade física por meio do sexo, vocês vão ter intimidade espiritual por meio da oração. Vocês vão orar juntos. Porque justamente o que está provocando esta separação necessária precisa ser colocado diante de Deus, para que a solução venha. E então nós possamos novamente nos unir através do ato sexual. Se você está privado de sexo no seu casamento, você não pode se privar da oração. Porque, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor por meio do apóstolo Paulo. Satanás está de olho no seu casamento. Satanás está de olho na sua família. E parece que uma destas brechas que são oportunas para Satanás é justamente a sua privação sexual. Veja aqui, vou ler para que fique muito claro. Se privem por um tempo para se dedicar à oração, para que depois se unam, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então nós estamos numa guerra. E nós temos um inimigo que é do pior tipo de inimigo que tem. Ele é traiçoeiro. Ele coloca armadilhas. Ele cria emboscadas. E ele precisa de facilidades, ele precisa de oportunidades.
A oportunidade para Satanás dentro de um casamento, uma delas é a privação sexual. É ali onde ele vai estabelecer todo o seu poderio de ataque contra você e contra a sua família. E veja, seu interesse, o interesse de Satanás, não é simplesmente você e a sua família. Ele quer zombar de Deus. Ele quer que o nome de Deus seja blasfemado. É por isso, irmãos, que a imoralidade, ela é tão destrutiva para a igreja. A gente fala, né, que dificilmente a gente encontra disciplina na igreja por outros pecados, como a fofoca, por exemplo, mas sempre nos chama muita atenção os pecados sexuais, como o adultério, a fornicação. Mas é porque eles são escandalosos mesmo. Eles não são compatíveis com a igreja. Nenhum pecado é. Mas quando as pessoas olham para nós, e no mundo há um fetiche a respeito dos crentes e das crentes. O mundo fantasia com isso. Com crentes libertinos, com irmãs libertinas, que se vestem e se cobrem toda, mas quando saem da igreja são piores do que as do mundo. O mundo fantasia com isso. Muitos do mundo entram na igreja só para degradar nossas irmãs, só para degradar os nossos irmãos, para mostrarem que são iguais aos do mundo. Porque a imoralidade sexual faz isso. Nós deixamos os nossos casamentos vulneráveis. Então Satanás cria situações, promove tentações, nós caímos nela, nossa família é destruída, a nossa igreja é manchada. O povo de Deus recebe uma confirmação, viu? São iguais. São exatamente iguais. Tudo hipócrita. Tudo sonso. Porque Satanás não está apenas interessado na sua vida, na sua família. Ele usa estas coisas para agredir a honra de Deus. A imoralidade não é uma desonra apenas para você, é uma desonra para Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que estamos casados para ter uma vida plena sexual. Em Provérbios, ele fala disso da seguinte maneira: beba das fontes da sua própria cisterna. Tenha prazer, se sacie nos seios da sua amada. Ele está nos dizendo que todo o prazer que precisamos, o casamento, o nosso cônjuge pode nos dar. E nós temos um tesouro ao nosso lado, uma cisterna de água limpa, e o que muitas vezes fazemos é beber na fossa. Justamente porque nos privamos uns dos outros. Paulo está nos ensinando a como colocar barreiras para Satanás na nossa vida de casados. Uma destas coisas é termos uma vida sexual constante, contínua, satisfatória. E creia, o Senhor providenciou um cônjuge para você que lhe permite essas coisas. Se você não pode ter sexo agora, que você é casado, então chame o seu cônjuge para orar. É a única maneira. Por um tempo, logicamente. É claro, existem exceções. Há pessoas que estarão permanentemente privadas de uma vida sexual. Ou seja, não poderão ter prazer sexual, uma doença, uma tetraplegia, uma coisa assim. Em raríssimos casos,
aquele que está doente também estará incapacitado de não prover prazer sexual para o seu parceiro. Em raríssimos casos. Mas há casos que isso é possível. Mesmo assim, nesses casos excepcionais, haverá graça excepcional para este casal. Porque não há tentação ou provação que seja sobre-humana. Mas Deus é fiel e proverá livramento, ou seja, para todo problema que você enfrentar, o Senhor terá uma solução para ele. Se você entrar num desses quadros de excepcionalidade, haverá graça excepcional para você. Mas na maioria dos casos, graças a Deus, somos pessoas comuns, com casamentos comuns e uma vida sexual comum. O que a Bíblia ordena para nós: não se privem. Ao contrário, deem aquilo que é devido ao outro. Tenham uma vida sexual ativa no casamento. É interessante isso, né? A nossa religiosidade jamais pensaria que sexo é um mandamento. Mas é um mandamento do Senhor para os casados. Que Ele nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, o mundo, ele deturpou tanto o sexo, que esse é um assunto no qual ficamos perdidos muitas vezes. Incrivelmente, parece que solteiros querem sexo, casados não mais. De alguma forma, criamos um estilo de vida que nos impede de ter prazer puro, consagrado ao Senhor. E muitas vezes nós pecamos, nos afastamos do Senhor, dos nossos cônjuges, por causa desse estilo de vida que nós temos. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, nós casados, queremos pedir ao Senhor que nos dê alegria em nossos cônjuges, que os vejamos como aquela fonte, ó Pai, aquela cisterna limpa, onde podemos beber de uma água cristalina, proveitosa para nós. Que o Senhor anime, ó Pai, os homens e as mulheres casados aqui a terem uma disposição sexual, ó Deus, para a glória do Senhor com os seus cônjuges, ó Deus. Que o Senhor nos permita ver o que na nossa vida tem nos roubado energia e tempo para uma vida sexual proveitosa, que glorifica o Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a corrigir estas coisas. E que os nossos casamentos, ó Pai, por meio do relacionamento sexual ordenado pelo Senhor, celebrem esta união que faz um homem e uma mulher se tornarem um, se completarem, se satisfazerem, se encontrarem plenos, ó Pai. Que tudo isso glorifique o Senhor, ó Pai. Dá-nos agora, que vamos para nossas classes, mais um tempo de estudo, proveitoso, ó Deus, e edificante, transformador para as nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém.